Olá, pessoal. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um SQVcast, o seu programa de quinta-feira. Hoje estamos aqui e vamos falar sobre um assunto que quem é pernambucano tá ligado. Se você não estiver ligado, precisa se ligar. Estamos aí vésperas de eleição e vamos discutir sobre o governo do nosso estado. E aí, será que é justo mais 4 anos de Raquel Lira? Vamos falar sobre esse tema com o nosso convidado, que já é de casa, que já é aquele cara que tornou-se o comentarista político do SQVcast, que é o nosso irmão, nosso amigo, que também é candidato a deputado estadual pelo Partido Novo. Estamos aqui com a grande alegria recebendo novamente Cie Rodrigues. Cie, muito boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez ao SQVcast. É uma alegria ter você aqui. Valeu, Fred. Muito obrigado aí. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, Carlinhos, também. Obrigado pela recepção sempre muito calorosa. E hoje a gente vai debater um tema que está na pauta da política pernambucana. Essa semana agora, as duas últimas semanas foram efervescentes aqui no estado de Pernambuco. Muita movimentação. Ontem terminou com o nome de Mendonça para o Senado, pelo PL, e isso dá uma redesenhada na política pernambucana, certamente, na política eleitoral pernambucana. Mas hoje a gente vai falar da majoritária, da campanha majoritária, que é para governador de Pernambuco. Não é? A gente vai falar sobre, talvez, possivelmente, uma queda da oligarquia Campos Arrais, algo histórico em Pernambuco. Então, hoje promete, viu, Fred? Boa, vamos lá, vamos para cima. Pessoal, aproveitando aí, como hoje promete, a gente quer convidar você que está nos acompanhando, se ainda não segue o SQVcast nas redes sociais, Instagram e TikTok, convido a você a nos seguir. Estamos aí nessa campanha, estamos já pertinho aí de 1.000 seguidores para que a gente consiga fazer a transmissão do SQV pelo Instagram também. Então a gente convida você, se você ainda não segue, segue o SQVcast, compartilha esse conteúdo para outras pessoas. Se faz sentido o que a gente trata aqui para você, se você acha importante, interessante, enfim, a gente pede a tua ajuda. E também no nosso canal no YouTube. Você pode ir lá no SQVcast no YouTube e se inscrever. Vai lá no sininho, deixa ele ativado, você vai receber as notificações. Mas antes de falarmos do tema de hoje, desenvolvemos esse assunto, nós vamos falar da próxima semana, o nosso próximo programa. Estaremos aqui com a nossa amiga também, escritora, professora Ângela Carvalho. E ela vai falar sobre um assunto que você que é pai, se eu fosse você, eu não perderia, né? Pai, mãe, enfim, que é como você deixar seu filho apaixonado pela leitura. Então, a Ângela é escritora, como eu já falei, e vai trazer esse tema no próximo programa. Então, já reserva essa data. Quinta-feira é o dia do SQVcast, sempre às 20 horas, e a gente aguarda você. Vamos lá, voltando aqui, se para falar um pouquinho sobre Raquel, né? Se é justo ou não termos mais 4 anos de Raquel Lira, é, e se vai ser bom ou ruim, né, para o nosso estado. Eu queria antes que você falasse um pouquinho sobre, talvez um resumo sobre Raquel Lira, a chegada dela ao governo do estado, o que é que ela, onde ela atuou antes, né? Ela foi prefeita, né, de Caruaru e tal. O que a gente pode resumir um pouquinho sobre a eleição passada que fez com que a Raquel chegasse ao governo de Pernambuco? Bora lá. Raquel Lira foi prefeita de Caruaru. Raquel Lira vem de uma família política do pai dela, que também era um político. Raquel, ela disputa uma eleição muito acirrada em 2022 para governo do estado. Ela disputa ali com Marília Reis, disputa com Anderson Ferreira e disputa também com Miguel Coelho. Nós tínhamos ali 4 nomes nessa disputa e a gente lembra que Raquel Lira
naquela época, tinha uma pecha mais de esquerdista do que qualquer outra coisa. Eu lembro que Anderson e Miguel mais situados à direita, grosso modo, Aham. e Marília Reis e Raquel à esquerda. Aquela eleição, a gente tem que lembrar que aquela eleição nós tínhamos também uma eleição presidencial, Bolsonaro de um lado e Lula de outro lado. Verdade. País polarizado, e eu não estou dizendo se isso é ruim ou bom, mas o país polarizado. E aí o que acontece? No dia da votação, o marido de Raquel morre. Olhe, gostem disso ou não, mas a morte do marido dela traz para ela, pela comoção, fator comoção, pelo menos 5 pontos percentuais. O que garante a Raquel o segundo turno. Sim. Então, no primeiro turno, acontece esse fator que leva a Raquel para o segundo turno contra quem? Marília Reis. Exato. Certo? Lembremos que Miguel Coelho, na crista da onda, sucesso em Petrolina, não é isso? Uhum. Anderson Ferreira foi alguém que disputou as eleições em 2020 em Jaboatão para prefeito de Jaboatão. Foi. Ganhou bem em Jaboatão, tá certo? Foi reeleito, né? Foi reeleito, porque ele ganhou em 2016 para Neco e Isso. ganhou em 2020 para Daniel Alves, certo? Que era o maior concorrente de Anderson Ferreira em 2020. Muita gente fala que ele poderia ter vencido com mais. Mas beleza, ele ganhou. Então a gente tinha ali Anderson Ferreira de um lado e Miguel de outro, e Raquel e Marília Reis. No segundo turno, imagina que Raquel, sabendo da rejeição que Marília tem, porque muita gente que votava em Miguel e em Anderson Ferreira votaram em Bolsonaro no primeiro Exato. turno. É. Então, o que foi que Raquel fez? Ora, se eu tenho uma pecha de esquerdista, certo? E ao mesmo tempo eu conto com uma desaprovação, uma rejeição muito grande por parte de Marília Reis, então eu posso assegurar votos tanto de um lado quanto de outro. Do lado esquerdo, porque eu tenho uma fama. Do lado direito, porque na verdade é um voto contra a Marília. É. Como dizia um professor meu, touché. Então, ela foi muito esperta. Ela foi muito esperta, ela se manteve ali na neutralidade, Isso, é isso que eu ia dizer, não tomou lá partido, não né? tomou partido. A gente pode dizer que ficar em cima do muro às vezes é bom. Foi o que É. aconteceu com Raquel Lira, não é? Dante, ele dizia na Divina Comédia que os lugares mais, se eu não me engano, mais frios ou mais profundos no inverno, mais frios no inferno, estavam reservados para aqueles que permaneciam neutros em tempos de crise, não é? Os lugares mais apavorantes, não sei. Mas Raquel, ela quebra essa regra de Exato, Dante. exatamente. Ela foge à regra do em cima do muro, É. não é? Então Raquel, ela consegue a partir daí construir uma persona com elasticidade. Ou seja, eu tenho um coração enorme que abarca pessoas do espectro político da esquerda e da direita, não é? Então Raquel, ela é alçada ao poder, passa 4 anos e agora nós temos Raquel com uma probabilidade grande de vitória aí para o segundo turno. Então, esse é o início aí de Raquel, da sua trajetória. Perfeito. Agora falando de início, se ainda, o que é que você pode lembrar o pessoal? Porque em política a gente sabe que o eleitor, via de regra, tem memória curta, né? Pelo menos fala-se muito isso. É, ou porque as pessoas querem esquecer coisas que acontecem, ou porque faz parte do processo natural por conta de muita falta de aproximação, de acompanhamento do assunto. Mas eu queria que você lembrasse um pouquinho pra gente
como é que Raquel Lira pega o estado de Pernambuco? Olha só, Raquel Lira, primeiro ela pega um estado sobremaneira quebrado, deteriorado, em várias esferas. Saúde, educação, infraestrutura, segurança. A gente passa por 8 anos de PSB de Paulo Câmara, Isso. ou Paulo Câmara de Gás, apelido dado a ele na época da pandemia, por. Vocês sabem por quê, certo? Então, Raquel, logo de início, não é? Ela precisa fazer o quê? Cortes. Ela precisa colocar o pé no freio. Exato. Entendeu? E isso trouxe de início para Raquel muita impopularidade, não é? Então ela foi tirando, por exemplo, comissionados de determinadas áreas, tal, e aquilo foi feito de uma maneira, eu vou chamar intempestiva, entendeu? Porque não é apenas cortar. Você pode cortar alguém, beleza, que não performa, mas ali pelo menos existe uma memória de alguma coisa, existe uma história que você não pode assim descartar abruptamente. Você pelo menos tem que fazer um processo gradual até que aquela pessoa seja desmobilizada da função. Então Raquel, de início, ela trouxe muito desgaste. E vamos colocar na conta também a inexperiência dela numa posição tão alta como essa. Uma Não coisa é é? você governar uma cidade, né? E Isso. principalmente no interior e tal. E outra coisa é você governar o estado inteiro. O estado que tem um orçamento muito, mas muito superior ao orçamento de Caruaru. Então, assim, imagina, você tem ali você teve Eduardo Campos, não é? Que foi governador 8 anos por Pernambuco. Isso. Você teve Paulo Câmara mais 8 anos. Você tem 16 anos de PSB, de oligarquia, não é? E Raquel, ela quebra essa história. Então, Raquel, ela tem que lidar, interessante, com pessoas do PSB que estão dentro da estrutura estatal em vários escalões. Porque é fácil, Fred, você, por exemplo, tirar o secretário e substituir pelo secretário da sua confiança. Quem vai ser o secretário da educação? Vai ser fulano de tal, pessoa minha de confiança. Quem vai ser o secretário da fazenda? Pronto, fulano de tal, minha confiança. Secretário executivo é fácil também, mas quando você vai baixando, é muito difícil você conseguir raspar todo mundo que é do PSB no terceiro escalão, no quarto escalão, entendeu? Então parece vírus, é um negócio que é um negócio que se prolifera. E eu digo mais, até hoje tem gente do PSB dentro da estrutura. Para você ter ideia. Eu descobri um dia desse que um amigo meu que trabalha lá dentro do governo, ele disse que descobriram um dia desse uma mulher da gestão do PSB que estava lá no quarto escalão. Olha lá. Escondidinha e tal. Então é um câncer que você tem que fazer quimioterapia, radioterapia, tem que fazer tudo isso para poder você eliminar por completo o tumor, sabe? Bora também pensar o seguinte, imagina, rapaz, o Estado na pandemia 2020 e 2021 recebeu muito dinheiro do governo federal. O secretário na época de Paulo Câmara de Gás, o secretário de Desenvolvimento Econômico, o secretário da Fazenda tal, se gabando porque o caixa estava positivo. É lógico, mané. Estava positivo porque o governo federal de Bolsonaro deu muito dinheiro para ajudar os estados. Isso. Então não foi mérito teu, não. Mérito nenhum. Mérito foi do governo federal que deu ajuda para vários estados.
Aliás, para todos os estados da federação. Tinha aquela questão que não tinha licitação e muita coisa, não precisava, né, de passar por esse processo, por Imagina, conta da emergência e tal, né? estado de calamidade. É. Aí não precisa fazer licitação. É dispensada a licitação. Aham. Então imagina, não é? A gente lembra daqueles respiradores que eram usados em porcos. Isso. Lembra disso, né? Lembro. Então, assim, as bizarrices, aquela coisa toda. Então, assim, apesar dessa dinheirama toda que foi derramada justamente na época da pandemia, eles são tão ruins, o PSB, que conseguiram ainda entregar para ela o estado quebrado, É. com déficit na segurança, com estradas deterioradas, não é? Com na saúde, leitos que poderiam ter sido construídos, o Hospital da Restauração que poderia ter sido reformado e por aí vai, muita coisa. Então, de fato, ela pega um governo bem. Na verdade, ela inicia um governo, né? Pegando um estado com uma situação bem difícil, né? Muito, E aí, o que é que você acha, olhando para esse início, né? A gente sabe que 4 anos é muito pouco muito. para poder você colocar a casa em ordem. Você começa, como É. você disse aí, a pessoa começa a poder, na verdade, iniciando os pequenos ajustes, né? As coisas que são mais gritantes aí você vai trabalhando. Mas o que é que você vê? O que é que a gente pode entender se de lá para cá, pelo menos nesses 4 anos de governo dela, o que é que mudou? O que é que a gente pode considerar que teve algum avanço depois que Raquel assume? Olha, Raquel, ela me surpreendeu. Veja, eu sou na filosofia política, eu sou um liberal de matriz conservadora. Para você que está me assistindo e nunca ouviu essa expressão, eu vou explicar rapidamente. O que é um liberal de matriz conservadora? É aquele que defende os princípios da ordem, os princípios da justiça, do livre mercado, da livre iniciativa, da defesa dos direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade privada. Então, o liberal conservador, ele entende que o Estado deve existir, ao contrário do libertário que defende a extinção do Estado, mas um Estado que se ocupa primordialmente com segurança e justiça. Segurança, polícia e forças armadas e atividade judicial, certo? Então, tudo que Raquel faz ou fez, eu preciso comparar com essa régua aqui. Certo. Eu preciso medir Raquel com essa régua da filosofia política liberal de matriz conservadora, tá? É a filosofia que defende instituições antigas, como, por exemplo, a família. E aí eu posso dizer o seguinte, que Raquel me surpreendeu. Ela não foi tão esquerdista quanto ela poderia ser. Ou quanto parecia, né? Que o pessoal dizia, né? Exatamente. Haja vista a imagem dela na primeira eleição dela em 2022, que era a imagem de fato de esquerdista. Então, assim, bora lá. Bora começar com segurança. Certo. Raquel formou em 4 anos, quer dizer, não é nem 4 anos, né? 3 anos e 7 meses. Por aí, né? Em 3 anos e 7 meses, Raquel, ela conseguiu formar aproximadamente 7.000 policiais civis, entre policiais civis, soldados da Polícia Militar, oficiais da Polícia Militar, bombeiros, pessoal da Polícia Científica. Quase 7.000. Isso em 3 anos e 7 meses. Paulo Câmara, ele fez um pouco mais do que isso, 7.700, 700 a mais que ela, em 8 anos. Ou seja, proporcionalmente, ela dobrou o número, né? Dobrou. Ela dobrou o número. Existe um decreto que regulamenta uma lei complementar que vai dizer quantos policiais a gente deve ter em Pernambuco,
certo? Se eu não me engano, a gente deve ter em Pernambuco, se eu não me engano, por esse decreto, 27 mil policiais. Na época, com Paulo Câmara, a gente tinha 17. Hoje, nós temos 30 mil. Não, desculpa, hoje nós temos 20 mil. Ela reduziu o déficit em 3 mil, certo? Então, assim, nesse ponto, eu pelo menos moro em Candeias, passo muito por Piedade, eu sinto a presença dos policiais militares nas ruas. Eu vejo isso. Eu não sei se você vê isso aqui em Prazeres, Fred. Vejo. E aí a gente sabe, né, Cê, que mesmo não sendo da forma ideal ainda, mas quando você compara, parece que você teve uma melhoria significativa, né? Se você for olhar lá para trás da realidade do passado, de um governo que teve mais tempo para fazer isso do que o dela, né? Exatamente, porque é o seguinte, hoje eu vejo policial na rua. Eu vejo. Eu tenho essa sensação que no governo de Raquel, eu ando na rua e vou me deparar já já com um policial. É, E às vezes eles estão andando muitas vezes de trio. São trio. três. Geralmente é assim. Aí Não a é? gente ficou até aquela coisa dos laranjinhas, né? Estão todos os lugares. Inclusive, não sei se você viu, teve até uma pegadinha e que o cara tava fazendo. Tem um desse pessoal aí que faz pegadinha e o cara tava na estrutura da pegadinha dele, ele faz como se fosse querer lutar, agredir fisicamente outra pessoa, né? E aí nessa simulação dele, nessa brincadeira, nessa pegadinha, acabou que os laranjinhas chegaram e disse: "Não, eu vi aqui que vocês iam entrar quase aqui numa luta corporal e tal, e a gente veio abordar", enfim. Então assim, realmente é um retrato de uma mudança, né, que teve nessa questão aí. Inclusive, me parece, se eu estiver errado, você me corrige, que até em Caruaru também ela já era muito forte, ela já era muito conhecida por conta dessa questão da segurança, né? Sim, Até porque ela é policial federal, se me falha a memória e isso. tal, né? Exatamente. Então, assim, Raquel Lira, no quesito segurança, ela deu um banho em Paulo Câmara. Um banho, um banho. Não é? Porque enquanto Raquel Lira, por exemplo, formou vários policiais, diminuiu o déficit, de acordo com um decreto que regulamenta uma lei complementar e que passa segurança para nós que estamos em Piedade e Candeias, por exemplo, em Jaboatão, Paulo Câmara de Gás, nos 8 anos de gestão PSB, especialmente nos anos da pandemia, colocava policial onde? Na orla de Boa Viagem e aqui no calçadão de Candeias, impedindo que pessoas na pandemia pudessem circular, Exato. fazer um Cooper, uma É, corrida. Ou seja, o cara usava o aparato policial para impedir pessoas de tomar sol, vitamina D, de se exercitar, de deixar o corpo mais forte para debelar qualquer possibilidade de se contagiar com o vírus da Covid. Entendeu? Então veja como cada um faz o uso desse aparato. é. Porque até a pandemia, Fred, você via policial com Paulo Câmara nas ruas? Eu não via, Não, não. não. Eu só vi na Na pandemia. pandemia, Aí o exato. bicho era tão burro, mas essa expressão que eu tenho que usar, que ele colocava policial no calçadão e a turma ia correr onde? Na Avenida Boa Viagem. É burro demais, bicho. É verdade. Mas nesse período, se você falou aí, era até uma pergunta que eu ia fazer, mas você já trouxe a questão de você ter se surpreendido, né? Você surpreendeu aí. É, teve alguma coisa que, na tua opinião, poderia ter sido melhor nesse quesito de segurança, por exemplo, ou em outros quesitos que você olha e diz assim, não, ah, poderia ter explorado mais alguma coisa aqui, poderia ter melhorado em alguma questão com relação a isso. Enfim, o que é que você consegue destacar pra gente de algo nesse sentido aí do governo de Raquel? O que é que você pode dizer aí com relação a isso? Tem alguma coisa que você destacaria, não? Quer dizer, poxa, eu acho que ela poderia ter feito mais. Eu sei que foi pouco tempo. Irmão, vê só, bora lá. A gente tá em Pernambuco. Primeiro que a gente tá no Nordeste. É, Aliás, primeiro a gente tá na América Latina. Então já começa a bronca daí. Aí a segunda bronca, a gente tá no Brasil. A terceira bronca,
a gente tá em Pernambuco. E a quarta bronca a gente tá em Recife, não é? Jaboatão. Então, assim, percebe que quando vai se afunilando, vai ficando cada vez pior. Essa é a verdade. Então, vê, Fred, você entra numa casa, por exemplo, aluguei uma casa, certo? Certo. Tu alugou uma casa, aí o jardim, o mato tá alto, a pintura tá desgastada, o portão tá quebrado, a grade da janela tá enferrujada, a cerâmica do piso tá velha, é, o teto ali, não é? Ele tá vazando quando chove, entendeu? Então, assim, a telha tá fora do lugar. Aham. Então, você vai encontrar ali um monte de coisa para fazer na casa. Só que você não tem o recurso suficiente para poder fazer aquelas obras ali rápido. Você tem que estabelecer ali prioridades, não é? É. E você vai fazendo de acordo com o teu orçamento. Então, sempre você vai encontrar uma situação onde há algo a fazer. Não tem, a gente não está na Dinamarca, a gente não está na Suécia, não é? A gente não está na Finlândia, na Islândia, a gente está em Recife, E Pernambuco. deixa eu só pontuar uma questão aí que você falou. Por que que eu fiz essa pergunta? Porque justamente dentro da resposta que você trouxe, que eu acho que é importante para que o pessoal que está acompanhando a gente possa refletir, que é o seguinte: há muita coisa para se fazer, óbvio, sempre vai existir. E quando você olha o que foi feito, que houve um avanço, então é importante para que o pessoal, né, olhe e diga, ó, se já teve um avanço e ainda falta muita coisa, vamos deixar a pessoa que começou a fazer esses avanços ter mais tempo para poder trazer uma melhoria numa quantidade mais significativa, numa quantidade maior, digamos assim, de benefício, Perfeito, né? perfeito, é isso mesmo. Então, assim, veja, aparato policial, ela aumentou, diminuiu o déficit. Tá, beleza. Mas muitas coisas sim poderiam ser feitas. Hoje, por exemplo, bora lá. Fred, vou falar algo aqui que para muitos pode estar distante, mas isso já é uma realidade, tá certo? Como é que o pessoal hoje está vencendo? Como é que a Ucrânia hoje está vencendo guerra na Rússia? Usando drone. Usando drone. Então, ou seja, você se valer ainda mais de recursos tecnológicos como câmeras, drones, não é? E fazer uma, como é que se diz? Uma detecção ali mais preditiva do crime, entendeu? Ou seja, não é só ter o registro, não é, daquilo que aconteceu para depois você pegar o criminoso, mas usar essa tecnologia, as câmeras, Para evitar o crime, né? para evitar o crime. Perfeito. É a detecção preditiva, certo? Ou seja, aí a polícia já é acionada justamente antes que o crime aconteça. Uhum. Então, assim, dá para se trabalhar, por exemplo, muito bem isso. Muito bem isso. Agora, Fred, bora lá. A gente tem, por outro lado, um governo federal que não ajuda também muito, não é? É. Por quê? Porque a gente sabe que hoje o tráfico domina em muitas regiões, em muitas áreas. E para você usar o teu aparato policial para fazer uma incursão numa área dominada pelo tráfico, hoje tu tem que avisar a pelo menos 10 entidades. É, Como é que você vai pegar bandido assim? exato. Então, a coisa também vem do governo Lula, sabe? A gente tem que dar esse desconto também a Raquel, nesse sentido. Que prejudica muito, né? Lógico. E aí, falando sobre. Vamos tentar falar por alguns blocos, eu acho que fica mais fácil para o pessoal entender, né? A gente falou aí sobre a Segurança. chegada dela, falou sobre segurança, vamos falar um pouquinho sobre economia, sobre desenvolvimento. Sobretudo porque você é um economista, né? Você é um cara que Uhum. já, já tem falado muito sobre isso.
Como é que você avalia também essas ações do governo Raquel Lira na questão da economia de Pernambuco? Olha, no mínimo me chama atenção. Por quê? Bora lá. Se a gente for falar de carga tributária, Raquel Lira, por um lado, ela tá de parabéns, fez algo liberal, que eu posso dizer, foi quando ela unifica as alíquotas do IPVA, congela o valor para que nos anos da sua gestão o IPVA não tenha aumento, não é? Então, nesse ponto aí, Raquel foi excelente. Inclusive, parcelou isso em dez parcelas, em 10 meses. É lógico que o ideal é não pagar IPVA, porque no direito real de propriedade está muito claro que quem paga IPVA está, no final das contas, evidenciando que aquele veículo não é seu. Não é seu. Ele pertence ao Estado. Que conversa ser, que mentira. Então faz o seguinte, Paga não. fica sem pagar o IPVA e me diz se tu consegues andar com teu veículo. É, Aí é igual os motoboys lá do interior, que ficam andando com a moto, com o IPVA atrasado, tudo se escondendo da polícia lá no interior, é. certo? Então, nesse sentido, Raquel, ela foi, eu não vou dizer 10 porque 10 é acabar com o IPVA, mas 8,5. Boa. Legal demais. Por outro lado, Raquel deu um bola fora. Qual foi o bola fora dela? A nossa alíquota de ICMS aqui era 18%, certo? E Raquel aumentou a alíquota de ICMS de 18% para 20,5%. Pessoal, olha só. O ICMS é um imposto que ele obedece ao princípio da essencialidade, Fred. Ou seja, quanto mais essencial for o produto, menor a alíquota. Quanto mais essencial, menor a alíquota. Quanto menos essencial, maior a alíquota de ICMS. Vamos lá. Feijão. Feijão é essencial. Sim. Pronto. Então a alíquota é baixa. Perfume é essencial. Via de regra é. Vamos lá. Agora não comparado ao feijão, né? Você vive sem perfume? Sim. Pronto. Você vive sem alimento? Não. Pronto. Então a Esse resposta aspecto aí não é? certo. Então, se você vive sem perfume, ele não é essencial, Aham. não é? E aí o que acontece? A alíquota do ICMS para perfume tem que ser maior. Isso. Você não vive, você não precisa de perfume para viver. Então, bora lá. Hoje, tu paga uma alíquota de ICMS alta na telecomunicação. Você paga uma alíquota alta de ICMS no combustível e uma alíquota alta de ICMS na energia elétrica. Aí eu pergunto, Fred, telecomunicação, combustível e energia elétrica são essenciais? Sim. Totalmente. E por que a gente tem que pagar ICMS tão alto? É. Tu entendeu Uhum. a bronca? Então, bora lá. Aí Raquel vai e aumenta para 20,5% a alíquota. Porque tem produtos que a alíquota é 7%, tem produtos que é um pouco mais, 20,5%, tem produtos que é mais de 20,5%, por aí vai. Mas o padrão é 20,5%. Mas a gente tem que entender também o contexto. O governo Lula fez a tal da reforma tributária. Quando o governo Lula faz isso, ele tira do Estado, dos estados, autonomia nessa questão e concentra na União. O que foi que Raquel fez? Opa, peraí, eu vou perder autonomia sobre a questão tributária. Como compensação, eu vou aumentar a alíquota em 2,5 pontos percentuais para compensar essa perda que eu vou ter pela concentração disso lá em Brasília. Foi Certo. por isso que ela aumentou. Entendi. É a justificativa? É. Mas não é moral. É.
Entendeu? Realmente. Não é moral, tá? Então, assim, esse ponto ela errou. Bora lá. Com relação à questão de benefícios fiscais, Raquel manteve benefícios fiscais e nós temos vários benefícios fiscais aqui. Nós temos Programa de Estímulo à Atividade Portuária 1, Programa de Estímulo à Atividade Portuária 2, Prodep Importação, Prodep Central de Distribuição, Prodep Indústria, Proinde, Sistemática de Tecido. A gente tem muitos benefícios fiscais e Raquel, ela conseguiu manter e até mesmo, de certa forma, ampliar. Legal. O que torna ainda Pernambuco um estado atraente para investimentos, certo? E a gente tem que entender que Pernambuco está situado numa região privilegiada geograficamente falando. A gente está na pontinha do Brasil ali, Uhum. que dá para a África, dá para a Europa, é rota de navegação, é rota comercial marítima. Então, nesse ponto, Raquel, ok. Outro ponto que Raquel, ok, ao meu ver, ela começou a colocar a iniciativa privada nesse processo aí de concessões, de parcerias público-privadas, PPPs, não é? E um desses exemplos é em relação ao esgoto. Muito embora a produção e o tratamento da água fique com a Compesa, mas a distribuição da água e o tratamento de esgoto agora é com empresa privada. Então, puxa vida, isso foi legal. Isso foi legal. Vai aparecer os detratores, vai dizer que o serviço não funciona e tal, mas, cara, não tem nada perfeito. Tá certo? Ah, não, porque a gente de fato, tá pagando mais e não sei o quê. Pô, e tu não quer pagar por um serviço privado? Tem que pagar. Todo mundo quer melhoria, É, né? Toda tem, melhoria tem um preço, tem né? que pagar. Agora a gente tem que pagar menos imposto. Tem que fazer isso, né? Então, assim, nesse ponto, a Raquel também está com esse projeto aí da privatização do metrô também. O nosso metrô é uma desgraça, né, Fred? É, Fedido, não é? Só vive quebrando, isso. lotado, Lotado. entendeu? Pense num local que fede em Recife, é o metrô. É uma guerra para você poder Meu sobreviver. amigo, eu nunca vi um negócio daquele, não. Faz tempo também que eu não. Mas assim, os relatos são inúmeros, né? Então, assim, tem muito ainda. 4 anos é muito pouco, mas a gente deve, de fato, ao meu ver, dar mais essa chance a ela de 4 anos. E quando a gente fala de saúde e educação, o que é que você destacaria aí nesse período que Raquel teve à frente? Porque você já levantou algumas questões, né, da pandemia, que está relacionada à saúde, do uso indevido dos recursos, né, na época, e como é que a gente pode enxergar aí a gestão de Raquel nessa questão da saúde e também na educação, na tua avaliação? Bora lá. Na saúde, Raquel era conhecida em Caruaru como Racreche. Raquel era alguém que sempre teve um olhar especial para o mais básico do básico, que é o pessoal ali do infantil, da creche. Ela fez algumas creches lá em Caruaru, por isso ela recebeu esse rótulo. Ela prometeu também algumas creches aqui nessa gestão dela, mas ela ficou muito. As entregas dela com relação a esse ponto ficaram muito aquém, abaixo daquilo que ela prometeu em campanha, Sei. certo? Por outro lado, Paulo Câmara era alguém que focava mais no ensino médio, essas coisas. Mas também não foi legal com a educação, não é? Então, assim, na educação de fato, Raquel, ela precisa avançar, poderia ter avançado de fato um pouco mais, fez algumas entregas interessantes, colocou ar-condicionado, pôde colocar ar-condicionado, processo, né, de climatizar salas de aula em algumas escolas da rede estadual de ensino,
isso aconteceu de fato, entendeu? Mas eu gostaria de ter visto mais Raquel, por exemplo, num projeto de voucher escolar, algo realmente mais robusto, sabe? Mais intencional nesse sentido, de iniciativa privada mais para dentro dessa questão da educação. Se preocupa muito com estrutura, beleza, isso aconteceu, manutenção, joia, mas, ao meu ver, uma visão correta de Estado sobre a educação não é o Estado se responsabilizar por isso, por uma fundação de uma escola, investir na criação de uma e depois na manutenção de uma escola, mas deixar isso a cargo da iniciativa privada, porque ela faz isso sempre melhor. Então, nesse ponto da educação, eu acho que ela poderia ter feito muito, muito, muito melhor e não fez. Qual a nota que você daria? Para a educação, Sim. eu vou fazer o seguinte: para a segurança, bora lá, Vamos lá, segurança. vamos fazer um ranking aí. Um ranking, né? De 0 a 10, segurança, para mim, 7. Certo. O outro ponto que a gente discutiu foi economia. Isso. De 0 a 10, eu vou colocar 8. 8. Ok. 8 por conta dos benefícios fiscais, por conta do IPVA e por conta daquilo que ela fez em relação ao saneamento, que é a proposta dela, né, da universalização do saneamento. Na questão da educação, eu como educador, eu posso avaliar também tão bem quanto economista o processo dela. Eu dou nota 4. Saúde. Então vamos falar agora de saúde. Vamos. Saúde é bronca. Saúde é bronca. Porque saúde, na verdade, é bronca em todo lugar do mundo, Fred. É mesmo. Não tem lugar bom no mundo para falar de saúde. Não tem lugar bom. Sempre tem problema, porque saúde sempre foi um negócio caro. Uhum. Caro. A gente tem alguns exemplos bem-sucedidos, como, por exemplo, Israel é um exemplo bem-sucedido, não é? Mas Raquel trouxe avanços na área de saúde. O que ela fez, por exemplo, no Hospital da Restauração foi histórico. Foi histórico. Não somente fez uma reforma na fachada que precisava, que aquilo ali era nojento, como também ela reformou ali, não é? Alguns andares do hospital, leitos, não é? Equipamentos novos. Então houve investimento. Para você ter ideia, ela investiu em 4 anos 10 vezes mais o que Paulo Câmara investiu em 8. Absurdo, surreal. Uhum. É surreal isso, né? Então, será que a gente pode dizer que ela investiu 20 vezes mais? Grosso modo, sim. Sim. Porque ele teve 8 anos e ela teve 3 anos e 7 meses. Hoje, a gente pode dizer que o hospital, aquele hospital Alfa, que fica ali na Domingos Ferreira com a Barão de Souza Leão. Sim, boa viagem. Aquele hospital Alfa hoje é um anexo hoje da restauração. Ele serve de suporte base para a restauração. Inclusive, o pai da menina que trabalha lá em casa há muitos anos, ela é da família já, Nenzinha. Nenzinha, um abraço aí para você, seu pai, sua mãe. O pai dela foi internado no Hospital da Restauração e depois ele foi transferido para o Alfa. Entendeu? Onde ele fez a cirurgia no Alfa, que tem uma estrutura muito melhor do que a estrutura da restauração. Porque a reforma que Raquel Lira fez na restauração não foi no HR todo, foi em partes do HR. Então ela trouxe melhoras também no Getúlio Vargas, no Barão de Lucena, ampliou leitos no Hospital Agamenon Magalhães, entendeu? Então ela fez aquele programa, a carreta da mulher, a carreta da saúde da mulher, que a carreta sai circulando
Não é somente uma, não. São algumas carretas que saem circulando aí. Se eu não me engano, são 4 carretas. O estado todo de Pernambuco oferecendo às mulheres mamografia, não é, serviços médicos especializados, específicos para a mulher. Sei. Entendeu? Então, a gente pode dizer também que nessa área da saúde, Raquel Lira, ela avançou muito também em relação a Paulo Câmara. E olhe que o pessoal de Paulo Câmara, na época da pandemia, recebeu muito dinheiro, Foi. Isso aí é verdade. muita grana, É. entendeu? Então, assim, diante do caos que a saúde estava e que ainda está, dar uma nota para ela, qualquer nota seria injusto. Porque ela pegou um negócio muito ruim. Entendeu, Fred? Já é ruim em todo lugar, como você falou, e aqui tinha toda aquela situação, né, mais complicada, né? Não tem como tirar uma nota boa no estado que estava num período de 3 anos e 7 meses de gestão. É É. muito complicado, sabe? Mas que teve avanço sim. A gente tem convênios que ela firmou com clínicas privadas para atendimento, né, de crianças autistas, etc. e tal. Então, assim, de fato teve avanço. Queria também ter visto mais. Queria ter visto, por exemplo, eu sonho em ver isso. Eu sonho em ver o estado de Pernambuco fazendo convênios com planos de saúde privados para atender toda a população. Muito Se bom. ela fizesse isso, eu daria nota 10 a ela. Boa. Se a gente já tá indo pro final, a gente obviamente teria muita coisa para falar se a gente fosse tratar de tantos assuntos, né, que envolvem nosso estado, que envolve a gestão, que envolve a política e etc. Mas é, não tem como não fazer comparação e eu queria já para a gente caminhar para esse fim, em termos de visão política, questões ideológicas, de entregas realmente, né? É óbvio que você tem alguém que está governando o estado e que tem alguém que está candidato também ao governo do estado, mas que governou a cidade do Recife, né? A capital do estado. Como é que a gente poderia, se a eleição fosse hoje, né? Qual seria a diferença entre esses dois projetos? O projeto João Campos, de gestão, e o projeto Raquel Lira, na tua visão, com relação a Pernambuco? Olha, a pergunta do podcast foi: é justo mais 4 anos de Raquel Lira? Isso. Eu responderia com outra pergunta. É justo nós termos mais 4 anos de PSB no governo do estado de Pernambuco depois de 16 anos? Pois é. Não, não é justo, não é? Então, é justo sim que Raquel Lira, que trouxe avanços para o estado de Pernambuco na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura, né? Infraestrutura, por exemplo, estradas. Meu amigo, a quantidade de estradas que foram reformadas nesse governo de Raquel Lira, né? A gente está tendo agora a construção de uma parte do arco metropolitano que liga Moreno até o Cabo de Santo Agostinho, não é uma área, uma estrada de 25 quilômetros. A gente também tem imagino que isso vai acontecer no segundo mandato dela, a duplicação da BR-232 ali de São Caetano, no Agreste, até Serra Talhada. Meu amigo, como isso vai diminuir o custo logístico, Fred? É muita coisa mesmo. Porque hoje um grande problema que nós temos é logística. É. Fred, e se a gente tivesse as estradas da Alemanha, o custo logístico era muito menor. Entendeu? Porque ao invés de tu pagar 3, 4, 5 diárias para um caminhoneiro, tu ia pagar uma. E, consequentemente, o preço também de negociação para o consumidor final seria menor, né? Com certeza. Porque esse custo do frete tá embutido no preço do produto, É. não é? Então, assim, veja, João Campos a gente já sabe o que é que vai acontecer. É uma oligarquia, é aquele pessoal
que tem procura ter a máquina na mão para se perpetuar no poder, não é? É obras superfaturadas, como o João Campos faz, como ele é conhecido, entendeu? É muitos aditivos o tempo todo. A gente sabe que tudo isso é usado para eleger ou reeleger as bases eleitorais dele, não é? E o que João Campos fez em Recife, Fred, já é suficiente para a gente não querê-lo. Eu não sei se essa expressão existe, Fred. Existe querê-lo? É, existe. Bom, é, você vê, ó, João Campos é o pior trânsito do Brasil, o maior erro do turismo brasileiro, segunda pior capital do Brasil em desigualdade social, terceira pior capital do Brasil em desemprego, quarta pior capital do Brasil em segurança, quinta pior capital do Brasil em qualidade de vida. João Campos ficou conhecido pelo caso do fura-fila, pegou o filho do juiz que o investigava na operação Barriga de Aluguel, tirou da posição 63 e colocou na posição primeira. Quando esse caso veio à tona, ele estornou o processo. Estornou o processo. A gente teve o caso do Fundeb, pegou 124 milhões de reais e entregou de mão beijada para o Banco Itaú. Nada contra o Banco Itaú, mas foi isso que ele fez, não é? João Campos usa praças como sendo aquilo que vai encher os olhos da galera, mas na verdade muitas das coisas que hoje tem nas praças não funcionam, entendeu? João Campos até se casou com Tabata para poder passar a pecha de que ele é família, de que é conservador e não sei o quê, porque está provado que em política eleitoral, alguém que tem essa pecha de família tende a angariar mais votos. Assim, é tanta coisa, entendeu, que João Campos fez num curto espaço de tempo, que a única alternativa que nos resta é rejeitá-lo. E aí você vê Raquel Lira sem o marketing de João Campos, porque João Campos tem um marketing muito pesado. Raquel Lira, você vê às vezes, nem maquiagem ela coloca, Fred. Literalmente. Ela Uhum. não coloca nem maquiagem. Você vê Raquel sem batom, sem pó na cara, entendeu? É mostrando aquele vigor, aquela vitalidade e tal. Você sente nela. Eu não estou passando pano para Raquel, mas você sente nela compromisso com Pernambuco, responsabilidade, diligência, coisa que você não vê. João Campos, para mim, é muito artificial. É alguém que está obedecendo script de marqueteiro, prompt de marqueteiro ou de assistente do chat GPT. Eu imagino que seja isso que esteja acontecendo com ele. Então, todo mundo já viu, né? Ainda você tem ainda, Fred, Nido do Badoc e Eduardo Moura, que acorda e dorme pensando em como sangrar João Campos. Nido do Badoc, 2 milhões de seguidores. Eduardo Moura, mais de 600 mil seguidores. Os caras passam o dia todo sangrando João Campos, não é? Então, assim, a hora de João Campos chegou e o que está acontecendo de fato em Pernambuco é histórico. Uma oligarquia caindo, perdendo espaço de poder. Uma ruptura, né? E aí você tem Raquel elástica pra caramba, porque o que Raquel faz em Pernambuco só ela consegue fazer no Brasil. Teve a convenção dela, do partido dela, PSD, ali num parador. Ali tinha gente do Novo, tinha gente do PL, tinha gente do PT. Raquel é a mulher elástica. Conseguiu juntar todo mundo que Ela nunca pega, alguém imaginava, né? ela pega Fred, que vota em Bolsonaro, pega Carlinhos, que vota em Lula, É. e pega CIE, que vota em Zema, e consegue fazer com que esses três votem nela. É absurdo E isso. disseram até que essa convenção aí parece que foi a que mais reuniu gente na história do estado, né? Certamente. Parou ali o Recife ali, bicho. Disseram que cerca de 60, 70 mil pessoas estiveram É por ali. bizarro, é bizarro. A mulher, ela passa assim uma sinceridade. Ela merece. Então, para essa pergunta que o SQV fez como tema do programa de hoje, a resposta é sim, então, Cê. Sim, sim, é Então, justo. Raquel É Lira, justo. é justo que Raquel É Lira justo. fique mais 4 anos. É justo. Ok. Cê, eu queria te agradecer aí, mas antes de você finalizar, eu queria que você falasse aí, alguém que quer conhecer mais sobre você, como é que te encontra nas redes sociais e tal, o que é que você pode
falar, né, mostrar a respeito disso e também fazer as suas considerações finais aí sobre esse momento que a gente teve, sobre esse assunto que a gente falou. Então, pessoal, para quem não me conhece, está me conhecendo a partir de hoje, me segue nas redes sociais, lá no Instagram, principalmente porque é a minha rede social mais usada por mim, @Cier, SYER Rodrigues. Graças a Deus, a gente tem crescido bastante nas redes sociais. Somos hoje 31.222 seguidores. Olha aí, sabe até o... Olha o número, 222 seguidores, certo? Então, nós somos hoje, graças a Deus, a rede social do Partido Novo que mais cresce, e as pessoas estão encontrando em nosso projeto aquela voz que fala com coragem, que fala de maneira destemida, porque, como eu falo na minha própria bio, sou temente a Deus, não ao Estado. Essa é a verdade. Então, pessoal, faz isso. Candidato a deputado estadual pelo Partido Novo. Sou o atual presidente do Partido Novo na minha cidade, Jaboatão, que é a segunda maior cidade do estado de Pernambuco. E a gente aí está nessa guerra, de fato, para poder mudar, renovar aí a Assembleia Legislativa de Pernambuco, para que o pessoal aí pare de se ocupar com banalidades, como, por exemplo, gastar hora aprovando ou regulamentando queimado como modalidade esportiva em Pernambuco. É isso mesmo que vocês ouviram. Você paga ICMS, você paga IPVA, para que o deputado estadual que você votou aí fique gastando horas para aprovar o queimado como modalidade esportiva em Pernambuco. Não é? Infelizmente, é o que acontece lá e eu quero, de fato, mudar essa direção aí. Cier, muito obrigado pela sua Eu que agradeço. participação mais uma vez aqui. Pessoal, você já sabe, né? Cier, como eu disse no início, já é de casa e a gente quer lembrar a você do nosso próximo programa. Então, na próxima quinta, nós estaremos com a Ângela Carvalho e ela vai falar sobre o tema relacionado à leitura. Você tem filhos ou vai ter filhos ainda? Tem algum sobrinho, alguma criança que você convive? E aí você quer deixar essa criança apaixonada pela leitura? Então, se eu fosse você, eu não perderia o próximo programa, quinta-feira, SQVcast, às 20 horas. Toda quinta é o seu programa, já que você precisa deixar já marcado, agendado, um lembrete, porque o SQVcast está sempre trazendo conteúdos de qualidade, como foi esse bate-papo aqui hoje. Eu sou Fred Apolinário, esse foi mais um SQVcast. Eu tive o prazer aqui de conversar com Cier Rodrigues, que é economista, também é candidato a deputado estadual pelo Partido Novo, e nós falamos aqui sobre o tema: será que é justo? Será justo mais 4 anos de Raquel Lira? Então, você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Aproveita, se inscreve. Se você ainda não é inscrito, se inscreve nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Também vai lá no YouTube e você acessa lá o nosso canal, se inscreve lá no nosso canal. Vai ser uma alegria trazer conteúdo para vocês. Pessoal, muito obrigado pela companhia e até a próxima. Grande abraço.